Olá, chegamos na nossa unidade 3, que vai falar a primeira parte dela sobre remuneração. Na verdade, a unidade ela fala sobre remuneração, a unidade 3 e 4 fala sobre remuneração, só que essa primeira parte é mais genérica e a parte 4 mais específica nos quesitos de impostos. O que é remuneração? É uma contrapartida econômica, financeira, óbvio, sobre um trabalho prestado. Então, primeira coisa, remuneração é em dinheiro. O salário deve ser pago em dinheiro. Gustavo, a minha organização ela trabalha com cesta básica. Posso entregar cesta básica? Não. Então, remuneração é uma contrapartida financeira em dinheiro pago às pessoas que prestam serviço para você. O sistema de remuneração, o salário que a gente paga, ele não tem só a função de pagar o trabalho, mas ele tem a primeira função de cumprir todo o objeto legal da empresa. Então, todo mundo que presta um trabalho assalariado, que esteja fora, não é voluntário, lembrando que voluntário não pode receber nada, ele é voluntário. Toda pessoa que presta um trabalho assalariado, um trabalho financeiro, um trabalho que deve ter uma recompensa financeira, você precisa cumprir as obrigações legais. Então, daí você entra nos tipos de trabalho que a gente conversou na unidade anterior. São aqueles trabalhos remunerados por tempo indeterminado ou determinado. Independente deles, a diferença entre eles não está na parte de remuneração de salário, está na parte da finalização do contrato. É só isso. Outra coisa, o sistema de remuneração, ele busca manter um senso de equidade entre as pessoas que lá trabalham, entre as pessoas que trabalham na empresa. Por quê? O salário, ele valoriza a responsabilidade da pessoa. Eu sempre faço eu sempre dou aquele exemplo. Quem deve receber mais, um piloto de carro ou uma artesã? Alguém deve estar se perguntando, o piloto de carro. Por quê? Porque ele tem mais responsabilidades. Por que ele tem mais responsabilidades? Porque ele trabalha, ou um piloto de ônibus, ou um motorista de ônibus, ele trabalha levando pessoas. Na verdade, eu tenho alguns parâmetros para definir salário. O primeiro deles é a complexidade e o conhecimento exigido pelo cargo. O segundo deles é em relação à pesquisa salarial. Quanto que o mercado paga? Lembrando que a remuneração é um dos fatores de atração e retenção das pessoas. Não é o único, mas é um dos fatores que você precisa trabalhar para atrair e reter pessoas. E terceiro, para calcular um salário, para calcular uma remuneração, eu também preciso levar em consideração o porte da minha empresa. Não adianta nada eu querer comparar o meu salário a uma multinacional. Eu não sou uma empresa grande, eu não tenho condições de pagar. Então, o teu sistema de remuneração, ele também serve como um controlador de custos. Antes de você definir um salário, definir uma remuneração, você precisa analisar esses 3 itens. A complexidade do cargo, uma pesquisa salarial, quanto que as pessoas pagam de salário no seu entorno. E terceiro, a tua capacidade de pagamento. O controle de custos é muito importante. Portanto, definir salário não é uma tarefa fácil. Eu falo isso para todo mundo porque muitos falam assim, Gustavo, a gente paga um salário de 1.000. Ok, só que 1.000 é atrativo ou não para aquele cargo? 1.000 é bom ou não para aquela região? Um salário de R$1.000 no interior é uma coisa, numa capital é outra. Numa capital como São Paulo é outra coisa. Você ganhando R$1.000 em 3 cidades diferentes, o poder de compra é muito diferente. Então, para definir o salário, você precisa levar em consideração esses aspectos. A localização onde você está inserido, ou seja, a pesquisa salarial, e a tua capacidade de pagamento. Lembrando que a remuneração, ela está dividida em 3 partes. É a remuneração básica, ou seja, aquele salário mensal. Você tem os incentivos salariais, que são bônus, comissões, ou a gente chama de remuneração variável. E a terceira parte dessa remuneração são os benefícios. Então, hoje, a remuneração ela engloba o básico, os variáveis e os benefícios. Cada empresa adota uma política de benefícios diferente, uma política de remuneração variável diferente,
Porém, a remuneração fixa, ela tem lá o piso salarial, ela tem a pesquisa salarial, não varia muito de empresa para empresa. Agora, esses dois outros, os incentivos salariais e os benefícios, esses variam bastante de empresa para empresa. Cada empresa, ela pode definir a sua política de benefícios, a sua política de remuneração de maneira independente. O que eu não posso fazer? Pagar abaixo do piso salarial da categoria. Se aquela categoria exige um piso salarial de R$2.000, acima disso e os benefícios que eu vou agregar, não tem nenhum problema, eu posso gerenciar. Lembrando que o piso da categoria, ele não está na CLT, ele está numa convenção coletiva de trabalho. É aquela convenção que o sindicato faz a cada ano e a cada ano sai o dissídio. O que é o dissídio? É o aumento salarial que aquela categoria vai ter para compor ou para recompor a inflação do período. Então, o básico, normalmente as empresas trabalham de forma padronizada. O que eu posso customizar? O que eu posso aumentar a atração da minha empresa? Trabalhando numa política de benefícios efetiva. Quando eu falo de benefícios, a gente tem que prestar bastante atenção, porque muita gente fala, eu vou conceder o benefício cesta básica. Mas muitos dos seus funcionários são jovens que moram com os pais. Talvez a cesta básica não é tão interessante para eles. Talvez um auxílio de bolsa de estudo seria mais interessante. Então, você tem que avaliar também o teu público para saber o que você deve ofertar, o que vai ser realmente efetivo de benefícios para o teu quadro de pessoas. Para finalizar essa primeira parte de remuneração, lembrem-se, primeiro, seguir o que vem na convenção coletiva de trabalho. Cada convenção coletiva tem uma data base. O que é a data base? É quando eu vou ter que dar o aumento para o meu funcionário. Então eu preciso primeiro saber qual é o meu sindicato, o sindicato ao qual a minha empresa está afiliada, qual é a convenção coletiva, porque a convenção coletiva é o mínimo que você vai ter que ofertar. Acima disso, fica opcional para você. Lembrando que dentro da convenção coletiva estão expressos os valores, os percentuais de hora extra, adicional noturno, os impostos, tudo isso a gente vai falar na próxima unidade, a gente vai continuar falando de remuneração, mas trabalhar de maneira mais pontual, o que é uma hora extra, o que é um adicional de periculosidade, de insalubridade, a gente conversa na próxima unidade. Até lá, pessoal.